Sejam bem-vindos a mais um podcast. A Fala é Delas! Gente, hoje a gente está com um convidado especial para a gente falar de um tema muito especial que acontece aqui no município, né? A Semana do Bebê, com a Glauciane Oliveira, assistente social. Depois as meninas vão falar um pouquinho mais sobre essa convidada, não é isso? Assistente social. Só um pouquinho que eu tô falando, só um spoilerzinho, um pouquinho. O currículo dela eu faço questão de apresentar. Muito bem, você vai, tô dando só um spoiler, você vai já explicar bem direitinho. Gente, antes disso eu vou falar um pouquinho dos nossos parceiros, né? E lembrando que esse projeto do podcast, A Fala é Delas, é da AME Maracanaú, Associação Meninas e Mulheres de Maracanaú, e do nossos parceiros ACBM, Associação de Cabeleireiros e Barbeiros de Maracanaú, e ACM, Instituto de Arte e Cultura Maracanauense, e o nosso parceiro EDS Comunicação, né, Magda? Aqui, nosso parceirão. Se você tem algum projeto para fazer nas mídias, ele está localizado aqui no nosso município, na Pajuçara. Avenida Mendel Estenbruch 10.293. O povo adora quando eu digo isso. Porque ela já sabe decorada, viu? O endereço. Então, se você tem um projeto para executar, vem para cá, que aqui todo mundo é 10. Top mesmo, tudo de qualidade. Vamos lá apresentar. Lembrar também do Dr. Anderson, advogado, né, do escritório do Dr. Anderson Advocacia, um dos parceiros da AMEN, o advogado que carimbou o nosso estatuto e a nossa ata, né? Isso. Tem mais alguém, Ângela? Agora que eu me lembre, eu acho que... Agora, por enquanto, são só esses, mas nós vamos ter muitos mais parceiros aí. A AMEN está só nascendo. Isso mesmo. Agora vamos apresentar um pouquinho, né, a nossa convidada. Vamos lá, né? Olá a todos. Eu vou apresentar aqui com muito prazer, com muito orgulho, a minha amiga Glauciane. Eu já conheço ela há mais ou menos uns 15 anos, e eu vou falar um pouquinho do currículo dela. Vou até fazer uma leitura aqui, porque ele é um pouquinho extenso, né? É Glauciane de Oliveira, né? Assistente social, secretária executiva da SASC, especialista em serviço social, articuladora do selo Unicef, mestranda em avaliação de políticas públicas, ex-conselheira tutelar de Maracanaú. E hoje a fala é dela. Lembrando, ex-secretária. Sim, muito importante. Foi secretária durante 2 mandatos, não foi, Glauciane? Eu quero só complementar aí, viu, Ângela? Diga. Que a Glauciane de Oliveira, ela foi uma das primeiras conselheiras tutelares de Maracanaú no ano de 2000, né? Foi o primeiro conselho. Né? Primeiro conselho de Maracanaú, e né? foi o ano também do primeiro selo Unicef de Maracanaú. E foi secretária da Secretaria de Assistência Social de 2013, maio de 2013 a dezembro de 2020. A nossa secretária da Assistência Social. Exatamente. Então vamos lá, menina, em coro. A fala é dela! Seja bem-vinda! É uma honra, né, estar aqui nessa fala é nossa, a fala é delas. Eu sempre achei a ideia muito legal desde o início. Acho que a minha vinda aqui, pelo menos por mim, já era pensada há um tempinho, né, Ângela? E a gente buscando a agenda. Então é muito bom estar aqui compondo, né, esse podcast A Fala é Delas. E como a fala é minha, vocês fiquem à vontade para me ajudar aí fazendo perguntas que eu possa estar aqui, né, contribuindo. Vai eu, né? Que eu só falo mais aqui nesse podcast mesmo. Como a gente já apresentou a Glauciane, né? A gente disse que ela foi uma das primeiras conselheiras tutelares de Maracanaú no ano de 2000. E, Glauciane, também o selo Unicef. Ontem, dia 22, né? Hoje, 23, iniciou-se a Semana do Bebê. E vocês já estão também na luta e pela certificação do selo Unicef. Na verdade, a pergunta é, o que é o selo Unicef? Bem,
O selo Unicef é uma estratégia, né, do Unicef, como um organismo internacional, multilateral. Nasceu aqui no Ceará, no ano de 2000. O ano de 2000 é um marco muito grande para muitas coisas para os municípios cearenses, a partir do lançamento do selo Unicef. Inclusive, da existência de muitos conselhos tutelares, que foi a partir de 2000, porque era uma tarefa do selo, né? O selo é uma estratégia que só convida os municípios a estarem juntos fazendo as ações para melhorar a vida das crianças e dos adolescentes. Ações em todas as políticas públicas, saúde, educação, assistência social, cultura, lazer, esporte. Então, é uma estratégia ampla e intersetorial. E o selo nasceu em 2000, numa iniciativa aqui do Ceará, para enfrentar principalmente 2 graves problemas, que era a desnutrição infantil e a erradicação da questão do analfabetismo. E do Ceará, hoje, ele já está... O ano passado, nós fizemos 20 anos de selo Unicef, né? Várias edições. No início, era a cada 2 anos. E agora já está com umas 4 edições, mais ou menos, que é a cada 4 anos. Pegar a gestão de um prefeito, né? Pega os mandatos. Então, ele é essa estratégia e o Conselho Tutelar foi uma das tarefas do primeiro selo Unicef. Hoje, já é o fortalecimento do Conselho, como a gente vê na edição atual. Olha aí, viu? Que maravilha. Quer dizer, né? O selo Unicef que no Maracanaú nasceu junto quando veio para o Ceará, né? Exatamente. E o bom é que tem a junção da secretaria, como ela explicou, estava lá, né, quando teve a abertura. E foi explicado bem direitinho como funciona, né? Como deu para entender como são várias secretarias que estão envolvidas, educação, saúde, não é só uma, né? Então, exatamente, todo mundo tem que estar envolvido para poder acontecer, né? Realmente. E é muito importante para as crianças, né? E essa iniciativa, né? A Semana do Bebê, né? Que tem aqui no município. E além dessa ação da Semana do Bebê, quais outras você poderia trazer para a gente? A Semana do Bebê é importante só um pouquinho falar dela, porque ela nasceu já mais recente, né? Ela foi uma estratégia a partir de 2013, uma experiência que foi trazida do Rio Grande do Sul como... a importância de olhar para a primeira infância, né? Muitas pesquisas do próprio Unicef, mas também de outros institutos que pesquisam a questão da infância e do desenvolvimento infantil já comprovaram que investir na primeira infância é economizar no presente e no futuro. Então, em 2013, nasceu dentro do selo Unicef, dentro das várias ações do selo, nasceu a Semana do Bebê. Então, a gente já realiza anualmente, de 2013 para cá, que é um momento de culminância, tá certo? Mas, bem perguntado, Ângela, fora hoje que teve a abertura, né? E a Semana do Bebê é a semana inteira de atividades. Mas fora a Semana do Bebê, o selo Unicef, para que a gente consiga ser certificado, a gente precisa atuar em vários eixos, né? Um deles é a questão, por exemplo, do evitar o abandono escolar, a manutenção da criança na escola. Tem uma campanha do Unicef que diz: fora da escola não pode, e dentro da escola sem aprender também não. Então, é um dos grandes indicadores do selo essa questão da saúde, da educação e da assistência. Como eu estou como articuladora do selo, né, desde a edição passada, que a gente também foi certificada, e que eu faço parte da assistência social, as pessoas acham que o selo é só da assistência. Por isso que eu fiz questão de ontem reforçar, né, na abertura da semana, a gente ocupou a Câmara para dizer que o parlamento também é importante para a primeira infância, para a criança e para o adolescente, e lá eu busquei frisar muito isso, né, que não é da assistência social. Eu estou, mas poderia o articulador de ser de qualquer secretaria, ser da saúde, né, ser da educação. O prefeito indica o articulador e ele pode ser de qualquer secretaria. Claro que deve ser uma pessoa que tenha o conhecimento básico sobre criança e adolescente, né? Que eu penso que eu tenho esse perfil, né? E é uma área que eu gosto muito, né? Eu sou testemunha viva e posso dizer que você tem, viu? Eu olho para a Magda e lembro do nosso Fórum DCA. Nós tivemos uma experiência, né, uma tentativa de trazer o Fórum DCA, que é um fórum dos direitos que envolve muito mais a sociedade civil. E a gente ainda está aí, né, nessa luta, é uma luta longa, né? Mas eu achei muito importante você explanar isso. Não é só da assistência, né? De todos. Ela falou sobre a educação, saúde, até em questão agora pela Covid, né? Que também é um dos pontos que você explicou sobre isso, né? A vacinação.
para que estão direto fazendo as campanhas, que tudo isso vale para o selo, como diz, é um conjunto, Exatamente. né, que você estava explicando sobre isso. Depois da Covid, né, essa questão, nós tivemos, infelizmente, uma queda vacinal. No selo da edição passada tinha o Buscativo Escolar, que era a busca de crianças e adolescentes que se evadiam da escola. Infelizmente, né, um problema que permeia o trabalho infantil, a questão da violência também. E esse ano, por conta da Covid, a edição também trouxe a busca ativa vacinal. Então, é que a gente consiga, nós já chegamos a ter no município de Maracanaú mais de 100% de cobertura vacinal, da principal vacina da tríplice, né? Porque a gente vacinava mais do que as crianças de Maracanaú. Vacinava até de Pacatuba em algumas situações. E hoje esse índice caiu para 47%. Então, também é um apelo que eu faço aqui, que a gente fique atento. Nós conseguimos erradicar várias vacinas no Brasil, como, né, sarampo, poliomielite, por conta da vacina. Então, a gente está nessa queda, que aí foi um movimento, infelizmente, nacional. As mães deixaram de levar, eu digo as mães, porque a maioria somos nós, mulheres, que levamos os filhos para vacinar, mas os pais também levem as crianças para vacinar. E houve uma queda muito grande da vacina. E agora a gente tem que retomar. Inclusive, na Semana do Bebê, todos os postos de saúde, nas unidades de saúde da família, estão trabalhando ativamente para recuperar essa questão da vacina. Isso é preocupante, né? Essa queda, porque nós sabemos que a vacina é importante demais na vida da criança, né? Salva vidas, então... E ter essa queda assim é preocupante. A gente precisa mesmo estar atento e estar realizando ações para fazer com que esses pais tenham uma olhadinha, que às vezes acaba não olhando, né? O cartão de vacina. Exatamente. A gente faz o apelo aqui para as mãezinhas, os responsáveis, né? Que às vezes também, como você está dizendo, tem mães, mas tem pais e avós. Exatamente. Que são responsáveis de muita criança, todo, né? A família como um todo. Então, que vocês fiquem atentos, dão uma olhadinha no cartão de vacina. E como a Glauciane falou, tá tendo a campanha aqui no Maracanaú, em todos os postos, não só para o Covid, mas para as outras vacinas. Né? Essa fica a dica aí. Pronto, eu queria tirar uma dúvida minha, né? Você colocou que esse ano é como se fosse um tema trabalhado para essa certificação, né? Do selo Unicef. Esse ano, o tema é em cima da vacinação, é isso? Um dos. São 7 resultados sistêmicos, certo, que o município passa dos 4 anos trabalhando. Um deles diz respeito à cobertura vacinal, né? Certo. O outro diz respeito à questão da educação, como eu falei também, tanto a evasão como a questão da repetência, a qualidade da educação. E aí são analisados por indicadores das fontes nacionais, né? Censo da educação, censo escolar e todas essas avaliações nacionais que a gente tem, o Unicef acessa, e tem os dados que são dos indicadores e tem os dados que são das ações que a gente faz. São 2 grandes eixos. Então, a vacinação, saúde, né? A educação, o acesso, que passa pela questão da repetência, da evasão e da questão do acesso ao ensino médio, porque nós temos também um outro problema que nós temos. A gente sabe que a obrigatoriedade do município é no ensino fundamental. Quando os meninos terminam o ensino fundamental para passar para o ensino médio, como tem poucas escolas do ensino médio, há uma grande diminuição do acesso. Então, um dos indicadores também desse ano é o acesso ao ensino médio. Como é que a gente trabalha o acesso desses adolescentes ao ensino médio. Outro resultado que tem a ver com adolescente, que hoje a gente está falando aqui da Semana do Bebê, né? Por conta do tema da semana, mas o selo como um todo, ele engloba ações das faixas etárias de gestante até, né, 18 anos incompletos. Então, esse ano, o selo está trazendo também como obrigação para o município, né, como uma avaliação, o resultado sistêmico, a questão da profissionalização. Então, a gente trabalhar pesado na questão da lei da aprendizagem. Maracanaú é um município que tem muitas empresas, comércio, então tem muita potência para ampliar a lei da aprendizagem. O CMDCA está, inclusive, trabalhando atualmente para promulgar uma resolução para fortalecer essa questão das organizações que trabalham com a aprendizagem profissional, que tem uma lei específica, né? Um outro resultado diz respeito ao acompanhamento familiar pelos CRAs.
né, pelo PAIF, que é o Programa de Acompanhamento Familiar que acontece nos CRAs, na assistência social. Um outro resultado importantíssimo é a questão do saneamento básico, é a questão das escolas terem acesso também adequado à higienização das crianças, acesso à água. No Brasil, infelizmente, a gente encontra ainda escolas que não têm banheiro. Ah, meu Deus. Infelizmente, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo na Amazônia, os Yanomamis, mas não é só na terra indígena. Infelizmente, a gente ainda tem muitos rincões de pobreza. Então, um dos resultados que está sendo agora nessa edição, por conta, inclusive, da Covid, é essa questão também do acesso à água, né, com qualidade nas escolas, tanto para lavar as mãos como para o consumo. Então, é uma série de atividades que, por isso que eu reforcei ontem, que não é de uma secretaria, é do município. E tem um resultado, tem os resultados, eles também não são só de uma secretaria, eles acabam envolvendo um grupo de secretarias. A rede, né? Vamos dizer assim, né? O sistema de garantia de direitos, que é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que deve funcionar. As pessoas têm que entender. 7º, né? Se me lembra aqui. Eu acho importante, Glauciana, a gente falar sobre a rede, porque às vezes a gente fala tanto de rede, né? É igual a nossa amiga Kátia que fala da intersetorialidade. E muita gente fica, o que é isso? Né? A rede, ela envolve todos os serviços do município, né? Educação, saúde, assistência, o judiciário, enfim, todos os serviços, né, de políticas públicas do município. Então, é importante essa rede, ela estar interagindo com todas as secretarias, vamos dizer assim, para a gente poder atingir o nosso objetivo. Lembrando que as ações, como diz, é para ser contínua e aos 4 anos, não é só... É como ela falou, que é uma das ações, né? A Semana do Bebê, então vai passar 4 anos tendo várias ações e vai ficar sendo publicado, né? Para poder as pessoas terem acesso. Exatamente. E estar sabendo como tem está algum sendo. projeto, assim, de ações para o menor infrator? O adolescente em situação de ato infracional, né? Dentro do resultado sistêmico da aprendizagem, o adolescente que comete ato infracional, ele é prioritário, né? Ele já é prioridade para várias ações, inclusive de acompanhamento do PAIF, no CRAS, no CREAS, né? Mas, especificamente, dentro do resultado sistêmico, se eu não me engano, é o 6º, que fala sobre a questão da aprendizagem, porque os jovens que estão envolvidos com atos infracionais, eles estão numa situação muito grande de vulnerabilidade social, né? Sim. Então, eles são identificados como prioritários para a profissionalização. Só que aí tem uma questão que é perversa, que é a estrutura, a desigualdade estrutural, que esses meninos que cometem ato infracional, a grande maioria, eles já estão fora da escola. Sim. Né? Então, a gente tem aí um grande trabalho, que inclusive aproveitar também a oportunidade assim, para que há um olhar pejorativo e preconceituoso para o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação à idade penal, né? Que diga. Então, exatamente. Então, como professora. É muito comum quando alguém vem conversar comigo que critica o Estatuto, eu peço que ele me diga qual artigo ele está se referindo, né? O Estatuto é um livro completo com uma lei completa com 2 grandes leis, exatamente, muito bem elaborado, e ele fala de dever e de direito também. Mas, infelizmente, a grande mídia só divulga o direito, né, sem divulgar os deveres, e tem uma massa muito crítica em relação à questão do adolescente que comete ato infracional. Que, na verdade, quando a gente vai olhar para as estatísticas oficiais, eles são muito mais vítimas do que agressores. Eles morrem muito mais, por exemplo, pegando o ato infracional mais grave, que é o homicídio, né, latrocínio, muitas vezes. O menino não é a primeira vez que ele é pego pela polícia, ele não foi matando. Ele começou com questões menores, bem menores, e que não houve exatamente esse trabalho de acesso à escola, essa rede de proteção, e há uma escalada no crime. Então, a sociedade precisa olhar, né, para isso como essa pergunta que você fez. O que é que tem para eles, né? Porque normalmente eles vêm de uma história de violência, e hoje com essa questão, né, da droga, isso é muito mais complexo. Que talvez desse um podcast só sobre isso, sobre idade. E se a gente for olhar bem direitinho mesmo, para quem conhece o Estatuto, e geralmente as pessoas se criticam, nunca leram nenhum artigo do Estatuto. Com certeza. Né, lê exatamente por esse senso comum, porque eu vou falar na mídia, por aí vai, né? Mas não conhecem, falam do que não conhecem. Então, talvez coubesse um podcast só sobre idade penal,
Porque se a gente olhar para o nosso estatuto, a nossa idade penal é 12 anos de idade. Com 12 anos, um adolescente que comete um ato infracional, ele já pode ser, de certa forma, punido com uma medida socioeducativa. O estatuto prevê 6 medidas socioeducativas. Verdade. Começa no advertência. Então, um jovem, uma criança, um adolescente que sai da infância, né? A partir dos 12 adolescentes, comete um ato infracional e é chamado por um juiz, por um promotor, e leva um carão, vamos dizer assim, uma advertência, aquilo ali já pode ser uma ação pedagógica, é um impacto, mas isso não acontece. Isso não acontece. E quando vai acontecer algo dele ser julgado e tal, ele já cometeu várias coisas que não aconteceu nada. Então, o efeito pedagógico do estatuto não funciona. Então, o que a gente precisa... Porque se não se reduzir a idade penal, é berçário, vai ter criança, né? Então, hoje, a idade do município, a idade do adolescente, que pode ser penalizado pedagogicamente pelo ato que cometeu, é 12 anos de idade. E as pessoas têm que entender que a forma de penalizar esses adolescentes está respeitando o desenvolvimento deles. Exatamente. Então, são pessoas precisa em entender isso, né? E eu percebo, eu como professora, que sempre estou lecionando disciplina em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vejo preconceito, a resistência, mas é que nem a Glauciane falou. Falta de informação, desconhece a lei, enfim, a mídia distorce. E aí a gente está aqui, a AMEN, né, a fala é delas, é justamente isso, Glauciane, para a gente, nossos convidados venham trazer essas informações básicas, simples e que despertem a curiosidade do cidadão para que ele vá compreender os seus direitos e deveres. Com certeza. Então, só para acrescentar a informação que eu acho que é importante, eu falei da advertência, mas o Estatuto prevê advertência, obrigação de reparar o dano. Então, quebrou um patrimônio público, o aluno está lá, quebrou a escola, ele pode responder, ele deve responder pela lei, pelo Estatuto, que é tão criticado, ele deve responder. Né? Pintar a escola, pintou, quebrou o patrimônio público, depois você vai lá, o estatuto prevê isso. Só que precisa ter juiz, promotor, delegado, que entenda e que faça acontecer. Que eles não conseguem também dar conta, né, do volume, porque nós não temos delegacia da criança e do adolescente no município, né? Então, e é o CREAS que recebe esses adolescentes que cometeram ato infracional, e também eles acompanham só a liberdade assistida. Isso, porque depois a obrigação de reparar o dano, aí tem liberdade assistida e tem prestação de serviço à comunidade, né? Aí depois desce, nada disso resolver, aí é que vem a semi-liberdade, né? Que é a privação de liberdade de uma forma diferenciada e, por fim, a privação de liberdade. Mas o que a gente, infelizmente, vê na prática é que não se aplicam essas medidas anteriores, já vai com a privação de liberdade e os adolescentes acabam sendo, né, internados em centros educacionais que pouco educam, infelizmente, né? Infelizmente. Então, e também não tem estrutura para fazer o trabalho. Falta prevenção. Por isso a importância dessa questão da profissionalização, do acesso à cultura, ao lazer, porque é isso, né, que vai. E eu queria aproveitar, porque eu acho que faltou falar de um resultado que tem tudo a ver com a AME, que é o resultado que fala da gravidez na adolescência, que é outro tabu. E nas escolas, assim, os professores têm muita dificuldade de levar essa discussão, porque, infelizmente, também ainda há, assim, uma questão que, às vezes, passa até por uma dimensão ideológica, que diz que falar da gravidez incentiva a engravidar. Quando, na verdade, não é assim. Pelo contrário, é falar da informação, né? Informar nossas meninas, né? Esclarecer, né? Um planejamento familiar, esclarecer o projeto de vida, né? Para falar de gravidez na adolescência, não precisa falar nem de gravidez, basta falar de projeto de vida. Quando a gente foi decidir o nome da AMEN, Associação Meninas e Mulheres. Meninas, eu achei mulheres. muito massa quando eu vi meninas. Eu confesso que eu amei. Eu me identifiquei porque eu fui mãe menina. Exatamente. Eu engravidei aos 16 anos e faltou diálogo. É culpa do meu pai? É culpa da minha mãe? Não, eles foram educados daquela forma. Exatamente. Entendeu? Então, a palavra que você usou aí na questão da marginalização, me perdoem, que é isso que às vezes eu sinto que algumas pessoas marginalizam o Estatuto da Criança e do Adolescente, e tenho você como minha professora, né, de ter feito toda essa leitura e participado desse conhecimento todo. E
é muito importante o diálogo e esse discurso. É uma luta que você, há alguns anos, poucos anos que eu lhe conheço, bem pouquinho, e vem levantando essa bandeira, a bandeira do direito e do dever da criança, do diálogo, que é a questão da consciência de cada um, de que esse documento ele foi feito e tirou a moral do pai e da mãe. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Se depois do estatuto as crianças ainda são tratadas da forma que são, antes como eram? Eu lembro como era antes do estatuto. Será que ninguém lembra? Aquela criança na rua, sem cabelo, chamada de mirim, como é que ela era tratada? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente está aí para garantir os direitos das crianças. E esses deveres, quando são descumpridos por elas e pela família, são cobrados pelo poder público. Então, a participação para a melhoria é de todos. É da rede, como a Ângela já falou, da Câmara Municipal, é da Secretaria de Saúde, é da Educação, é da Assistência, é da Infraestrutura, é de todas as repartições e poderes. E da sociedade civil, que todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Com certeza. O Estatuto, na verdade, ele materializa o artigo 227 da Constituição. Né? Então, ele veio nós saímos de um processo ditatorial, né? Entramos num processo democrático, que agora estamos ameaçados, mas né, estamos aí. E aí, todo o movimento efervescente, inclusive de meninos e meninas de rua, muito movimento forte da Bahia, do Rio de Janeiro, puxaram essa questão de que, porque antes do estatuto que a gente tinha em relação à criança e adolescente era o Código de Menores. Até hoje a gente escuta chamar de menor. O que é o de menor? É de menor idade, é de menor valor, porque nós vivemos numa sociedade adultocêntrica, que muitas vezes a criança, é isso que a Ângela falou, ela não é vista como uma pessoa em desenvolvimento, ela é vista como um adulto em miniatura. Então, o processo de desenvolvimento humano, ele perpassa por limites. Ele perpassa por cuidado, por amor, por atenção, né? Eu falava, ontem eu tive uma atividade também, que a gente falava sobre a importância do limite. E não tem uma vírgula, uma palavra no estatuto que diz que pai e mãe não têm autoridade. Não tem. Agora, tem lá dizendo que violência física é crime. Então, a criança, ela, muitas vezes, um processo que desencadeia, o meu currículo, que a parte mais importante não está aí, que eu sou mãe da Ana Luísa e da Lara. E também, quando eu era conselheira tutelar, eu fiz uma especialização em enfrentamento à violência doméstica. E nessa época, tinha uma campanha, que eu estou aqui, inclusive, com o bótozinho dela, que é a Palmada Deseduca, que partia dessa perspectiva de que bater numa criança não a educa, não dá limite, ensina violência. Com certeza. Né? Agora, a criança exige muita paciência. E muitas vezes nós não temos paciência. Porque também nós não aprendemos. Mas você falava do seu pai e da sua mãe. Então, mas nós não nascemos na família errada, o pai é certo, a mãe é certa, está tudo certo. Mas o estatuto, a Constituição, todo esse processo de desenvolvimento humano, ele vem para que a gente olhe e evolua realmente. Então, se antes eu apanhava, mas eu também não tinha influência da televisão, de várias outras. Hoje, né, existem muitas outras formas de influência. E isso não quer dizer que no fato da gente apanhar, a gente não vivia sem trauma, não. Só que os traumas eram outros, o tempo era outro, porque o mundo era outro. E outras né? coisas, então, é todo um contexto aí que a gente precisa chamar atenção. Como eu disse, se está direto nesse apanhando, o ciclo vai sempre ele vai aprender a resolver as coisas com violência. E ele vai sempre aquele ciclo vai passando de geração para geração. Exatamente, né? E é muito, gente, assim, se a gente parar para pensar, assim, o nosso corpo é a nossa forma física de estar no mundo, a nossa presença, né? Então, ele não é para ser machucado, não é para ser violentado. A gente, inclusive, tem uma lei que é mais recente, que eu não... Acho que é a lei do menino Bernardo, que foi uma violência, do mesmo jeito que o ato infracional é muito raro acontecer, que o primeiro ato é um ato grave, a violência também é muito raro que, primeiro momento, você surre uma criança. Você começa com uma palmada, com um cinturão, com a chinelada, e isso vai crescendo no
contínuo. Porque a criança, ela não guarda mágoas. A criança é a inocência, né? Então, você bate nela hoje, quando ela considera tutelar, eu vi demais isso. A mãe dizia assim, eu já fiz tudo que esse menino, apanhei, dei surra, bati, não sei o quê. Porque a criança, ela não vai igual. Ali é a mãe, a autoridade, é o amor. No outro dia, aquilo vai ficando, né? E a Ângela traz também uma dimensão psicológica, vai ficando em outro canto, não no canto da consciência atua, né? E de imediato. E isso vai trazendo um adulto frustrado, cheio de problemas para resolver lá na frente, as crianças perdidas da vida. Então, a educação, ela parte de limite, sim, mas também de amor, de afeto, até porque um limite dado com amorosidade, faz muito mais sentido do que espancar, do que bater, do que violar. E uma palmada e uma violência começa numa palmada e vai crescendo num contínuo. Quando você vê, você já está. E muitas vezes é você que precisa de ser... Eu atendia no Conselho Tutelar e eu dizia, vamos aqui, minha senhora. É a senhora que precisa do atendimento. A criança está no papel dele. Agora a senhora precisa olhar aqui para um monte de coisa. Então é um pouco isso. Incrível. E às vezes elas reproduzem, como a Magda falou. Às vezes quando, né... Os seus pais não têm uma educação e acaba reproduzindo. Então, agora tem que ter esse trabalho, tentar conscientizar, conversar como a Glauciane chamou a mãe. Mãe, assim, é assim para poder a gente tentar mudar. Desconstruir para construir diferente. Porque senão vai ficar sempre assim, né? E a Semana do Bebê, Glauciane, como é que vai funcionar? Começou ontem, dia 22, hoje, 23, e vai até quando? Já está, né, acontecendo. A gente está aqui, tem coisas acontecendo, inclusive agora, 18 horas. Aliás, amanhã vai acontecer, né? A inauguração de uma praça muito importante. Esse tema da Semana do Bebê, que é uma cidade em movimento por suas infâncias, chama a atenção disso também, né? Que a cidade toda precisa se movimentar para que essas infâncias sejam defendidas. E amanhã a gente vai ter a inauguração da praça lá no Piratininga, que vai receber o nome, inclusive, da Fabíola, né? A Fabíola, que foi uma grande profissional aqui do município de Maracanã, infelizmente nos deixou bem precocemente. A praça vai receber o nome dela e ela era da Semana do Bebê, era do selo Unicef, da cultura, do São João, ela né? Era do Maracanã. Do Maracanã de forma muito intensa. Então, a gente vai ter também a inauguração dessa praça, que a gente convida também, né, para estarmos juntos. A gente vai ter, no decorrer de toda a semana, lives, vai ter lives sobre, inclusive, temas de adoção, vai ter lives sobre... Hoje não, Glauciane? É hoje, é verdade, é verdade. A semana é tão intensa, tem tanta coisa acontecendo, né? Tem tanta coisa acontecendo que a gente está se perdendo. A gente vai deixar, a gente vai deixar a programação, né, lá na Maracanã, a gente vai deixar lá, se vocês, né, quiserem dar uma olhadinha bem direitinho, que são várias programações, né? Pronto. Aí uma coisa importante que eu não posso esquecer, porque senão o Banco de Leite do Hospital de Maracanã, puxa meu dedo, o banco não, mas a Socorro que trabalha lá, né? A gente está fazendo uma grande campanha para arrecadar vidros com tampas de plástico para o leite materno. Os meus estão guardados. Pronto. Pois no dia 25, lá no Norte Shopping, a partir de 1h, vai ter a Blitz para que as pessoas possam fazer a doação, possam levar os seus vidros. Né, tem que ser vidro de plástico para poder ser conservado o leite materno, né? O maior, principal, melhor alimento do mundo. Né? Tampa de vidro com as tampas de plástico. Exatamente, porque eu tinha um monte de azeitona, mas a tampa é de ferro, não serve. Tem que ser vidro de Nescafé, de qualquer, né? O vidro de qualquer tamanho, mas que a tampa seja de plástico para poder preservar, né, o leite materno. Então, essa é uma ação muito importante, né? Legal. Hoje também está sendo lançado. Ontem foi lançado, né? Ontem foi lançada a campanha Recicla Maracanã, que nessa campanha também a gente está fazendo essa arrecadação desses vidros, mas a gente vai ter atividade no Conselho Tutelar durante a semana toda. O Conselho Tutelar vai fazer roda de conversa sobre da barriga à primeira infância, fazer a discussão com as mães também, né? Nos CRAs vão ter atividades a semana toda, nas unidades de saúde, todas voltadas para o desenvolvimento. No CAPS infantil, exatamente, no CIRME, no CEL. São ações
que elas já acontecem, mas elas são fortalecidas no decorrer dessa semana, tá certo? Então, e também o encerramento, a gente vai fazer o encerramento da Semana do Bebê na sexta-feira, dia 26. Esse encerramento tradicionalmente acontece no Hospital de Maracanaú, né? Um momento lá onde a gente faz uma visita à maternidade, né? Com a presença do prefeito. E já deve ter nascido o bebê prefeito. Todo ano a gente faz uma campanha também do bebê prefeito. O primeiro bebê que nasce no hospital e que é de Maracanaú, ele recebe uma chave, né, do município, simbolizando, e a gente tem uma pretensão de que logo a gente consiga reunir vários bebês prefeitos para também fazer um momento, né, antes de terminar essa edição do selo. E por fim, mas não menos importante, né, assim, convidar para esse momento de encerramento, né, da Semana do Bebê no hospital. A gente vai ter lá esse momento bem interessante, tá certo? Enfim, é isso. A programação tá no site, tem muita coisa legal acontecendo. E por fim, que eu ia dizer, era a campanha Meu Bebê é uma Gracinha. Então, que é da SECOM, né, a Secretaria de Comunicação, já estão abertos no site da Prefeitura, nas redes sociais, para que as mamães, papais, avós, titios possam mandar para a gente as imagens, né, dos seus bebês, para a gente publicar e mostrar como é belo a cara das crianças, nossos bebês de Maracanã. Vou só aqui dizer o site, viu? Olha, a programação vocês encontram no site da Prefeitura. Vão encontrar aqui na descrição do podcast, a fala é delas também. Mas o site da Prefeitura é maracanaú.ce.gov.br. Pode mandar a foto do bebê. Sim. Nesse site. Lá no Instagram da Prefeitura tem dizendo os passos, tem um passo a passo que você marca. Tem, eu não sou muito boa de rede social, não, mas eu sei que a campanha está no ar, a gente já recebeu um monte de imagem. O Instagram da Prefeitura aí, Elaine, para a gente passar aqui, porque eu tenho certeza que vai lotar de curtir. Todo ano a gente recebe bebezinhos, né? E essa campanha não é só a foto por si, mas é também estabelecer, estimular o afeto, né? A apreciação da beleza que a infância, especialmente a primeira infância, nos traz. Pronto, o Instagram da Prefeitura é PREF Maracanaú, tudo junto. PREF Maracanaú, tudo junto, no Instagram, viu? Não percam, vão lá, olha lá como é que é para fazer aí, para colocar a foto do seu filho, da sua filha, para concorrer. É como se fosse um concurso. Não, é uma divulgação. É para a gente ter um banco de imagens, né, das nossas crianças. Então mas, é um banco de imagens. Exatamente. Oh, meu Deus, eu quero um bebê para eu botar lá também. Gente, é pegar, postar a foto do bebê e marcar a Prefeitura. Pronto. Marca nos stories. Pronto. Pega a foto do seu bebê, marca a Prefeitura e eles vão colocar a foto do seu bebê. Show de bola. Entra lá no Instagram e vê, né? Pois é, só marcar a Prefeitura, a foto do seu bebê e vai estar lá, sua bênção lá, seu precioso bebê. Legal. Gente, pois maravilhoso, né? Esse tema, pra gente conhecer um pouquinho do selo, um pouquinho da Semana do Bebê, né? Que sempre tem, mas às vezes as pessoas não sabem o que é que tá acontecendo, não tem tanta informação. Então foi ótimo, né, para poder maravilhoso, esclarecer. É uma retrospectiva, conhecendo o selo Unicef de Maracanaú, a importância que ele tem, né? Que nasceu em 2000, junto com o Conselho Tutelar. 2013 veio a primeira campanha da Semana do Bebê, que também de lá para cá só vem fazendo sucesso. Cada vez melhor. E quero deixar aqui o convite, Glauciane, para você voltar com outros temas que seja relevante para nós. A gente está informando, né? Tem muitos temas. Tem muitos temas aí que eu sei. Né? Que o nosso objetivo aqui da AMA em Maracanaú é levar informação simples e objetiva para a população. Isso mesmo. E tá chegando ao fim, né? O nosso podcast foi maravilhoso, foi muita informação. E eu queria que você desse seu recadinho final para a nossa comunidade, né? Para o nosso maracanauense. É muita informação, né? Muita informação. E quando junta tudo que a gente acaba assim, fazendo, né? E assistente social, né, Ângela, nós duas, a gente sabe como é difícil o poder de síntese. Se para a mulher, quando junta mulher, assistente social, eita, que o poder de síntese é um desafio. Mas é mesmo assim, parabenizar, né? Parabenizar. Eu já ouvi
vários podcasts, né, da Fala é Delas, ouvi o do próprio Conselho Tutelar. Eu sou apaixonada pelo Conselho Tutelar, né, porque eu penso que é uma iniciativa muito interessante do Estatuto e que está caminhando e a gente tem que fortalecê-lo. Então, minha fala final é de agradecimento, de parabenizar também, como eu falei já também, quando eu vi a Associação Meninas, que massa, que inovação, trazendo esse protagonismo, né? Tem uma fala dos meninos do NUCA, dentro do Unicef, que diz assim, nada para nós sem nós. Né? E eu acho que essa fala é muito forte. Então, que a gente também possa estar exercitando essa cidadania, né? Nesse podcast que vocês fazem toda semana, parabenizando mesmo vocês, né? Acho que é um grande serviço para Maracanaú. Me coloca à disposição para a gente tentar dialogar. Realmente tem muitos outros temas, né? Maracanaú é uma cidade muito rica de potência, de muita coisa para a gente fazer, né? Então, assim, sou muito grata a poder estar aqui com vocês e me colocar à disposição também, né? E dizer que a luta continua, a luta permanece, a luta que a gente começou, né, lá atrás. Muitos começaram antes de nós, outros vão continuar depois que a gente se aposentar ou se for, enfim. Esse movimento de vida é que eu penso que nos mantém mesmo numa missão que é de estar sempre buscando um lugar bom para se viver. É isso que a gente quer para a nossa cidade, né? Um lugar bom para viver. Lembrei da minha mãe, o que é que tu ganha fazendo isso de graça? Eu digo, eu cresço como pessoa, eu adquiro mais conhecimento e ajudo outras pessoas. Estamos fazendo nosso papel, né? As pessoas realmente perguntam muito. A gente às vezes é criticada. É criticada, o serviço social está no sangue, quem entra não consegue mais, né, Glauciane? E na política da criança e adolescente, principalmente. Essa é demais. E agora, como diz Meninas e Mulheres, como você falou em questão das meninas, é um dos nossos pontos, né? Como a Magda sempre diz, a Magda. Elaine, eu fiquei grávida muito cedo, então essas meninas não têm essa informação, né? Então, realmente, a gente tem que fazer o diferencial para que a nossa juventude, né, sejam os adultos, como disse, tenham mais oportunidade, né? Que não cresçam como eu cresci, né? Porque quando eu era menina, eu já achava que era mulher. E hoje, depois que eu sou mulher, eu descobri que naquela época eu não era uma mulher, eu era uma menina. Entendeu? Essa falta de consciência que a gente quer dialogar, né? Mas sabe o que é isso? Só, eu já falei a palavra final, mas é porque instiga, né? É porque a gente sempre quer viver no futuro, a gente não vive no presente. Né? Então, assim, principalmente nessa fase, né, de afirmação, de identidade. Então, buscamos estar no futuro e aí a gente perde o presente. Né? Então, esse convite, essa fala também que a gente precisa fazer com as nossas meninas, né? Vamos viver o presente para que o futuro a gente possa estar melhor, estar mais preparado, estar, né, ocupando espaços que a gente realmente tem como um projeto de som de vida, porque eu acho que esse é um grande caminho também a ser desvendado ainda. Só falando assim no espaço, ela também muito feliz que ela é uma das primeiras secretárias, né, de mulher aqui no Maracanaú. Porque foi a primeira, né? A segunda. A segunda. A segunda, porque assim... porque antes de 2005 não existia Secretaria de Assistência Social, né? Existia uma coordenadoria dentro da Secretaria de Saúde. Com o primeiro mandato do Dr. Roberto Pessoa, em 2005, ele criou a secretaria. E a primeira secretária foi a mulher, a doutora Ieda Castro, né? Que deixou todo um legado e de lá para cá, e vieram outros, e eu assumi em 2013. Né? Como eu disse, porque aqui no Maracanã a gente vê que ainda a mulher precisa ter mais espaço, tá? Justamente quem está aqui, ainda vejo poucas mulheres na Câmara, que a gente sempre fala, né? Só temos duas. Nós já perdemos muito nessa eleição, né? Perdemos mais uma cadeira, que fiquei muito triste, mas quem sabe na próxima. E secretárias, né? Hoje a gente tem 3, não é isso? A Socorro, você e a de Tecnologia, acho que são 3, se eu não me engano. É a Paula, tem a diretora do hospital, né? Também tem a da agricultura, que também é mulher. Tá começando agora. Mas se for contar, realmente é uma maioria esmagadora de homens. Às vezes a gente vai para uma reunião, meu Deus do céu, tem que se empoderar, porque é muito homem junto. É muito homem e pouca mulher. E pouca mulher, então é difícil. Eles não deixam a gente falar. Eu tem que deixar, né?
mas mulheres empoderadas não tem isso, não. É difícil eles eu posso estar ficar sozinha, eu falo. Eu consigo domar. Não, do podcast A Fala é Delas é que a gente se despede, mas aí é assunto demais. É assunto demais. É que a gente vê como a gente vê assim, como mulheres empoderadas, então a gente tem que espelhar, e vocês também, né, as mulheres, pra gente conseguir cada vez estar nesses cargos. Ocupar os espaços de poder. Nós precisamos ocupar, meninas. Pois então, se fortalecer cada vez mais. Pois então, eu vou deixar aqui a minha mensagem para crianças e adolescentes. Que os pais cuidem dessas crianças, respeitem as suas etapas de desenvolvimento, que isso é muito importante para que essa criança e esse adolescente seja um cidadão bem-sucedido na fase adulta. E isso é um dever da família, do Estado, da comunidade, tem no artigo 227 da Constituição, tem no ECA. Então, a gente tem o dever de proteger e cuidar das nossas crianças. Isso Com mesmo. certeza. Magra, E eu Lacerda. quero deixar aqui, finalizar a minha mensagem com uma fala da Glauciane, chamar os pais que ficaram de vacinar os seus filhos com medo da Covid, né? Que é um dos motivos também, né, Glauciane? Que levem os seus filhos para vacinar. Coloquem a carteirinha de vacina de cada criança em dias. Doenças, as crianças não vacinadas podem causar pandemias, não. Sim. Pandemias. Epidemias, Epidemias. Isso é um retrocesso. Né? Então, nós não podemos, né, deixar isso Procura a acontecer. unidade de saúde mais próxima, vai na sala da vacina. Eu digo isso com muito orgulho, viu, Glauciane, que desde 2012 eu estou na saúde e vejo o compromisso do município de Maracanã com a vacina. Então, levem os seus filhos, as suas crianças, para se vacinarem. Olha a carteirinha, se não entender, leva lá na salinha da vacinadora e ela vai lhe dizer quais são as vacinas que precisam. Vacina sim, vacina já. Isso, vacina salva vidas. Então, vamos, né, como o apelo da Magda e todas. Eu queria agradecer, né, a Glauciane, a vocês, que foi um papo muito descontraído e muito importante, com muita informação, né? E lembrando que a Semana do Bebê vai estar lá no nosso feed, né, bem direitinho, a programação. E lembrando, né, também, o que você quiser, o seu bebê, estampado lá na Prefeitura de Maracanã, segue lá o Instagram, marca nos stories, não é isso, meninas? Com certeza. Viu? Pois a gente queria, né? E que todo mundo participe da Semana do Bebê, né? De 22 a 26, e participem. Vai até sexta-feira, dia 26, Isso, o encerramento. Isso, então... Confira a programação no site da Prefeitura de Maracanã. Junta os vídeos pro banco de leite. Junte aí os vidrozinhos. E lembrando da campanha, lembrei, já dando isso aí, que nós também temos uma campanha, não sei se você viu. A Amem Maracanã foi premiada, eu vou usar essa palavra, né? O Norte Shopping Maracanã procurou a Amem Maracanã e até o dia 30 de novembro, o Norte Shopping de Maracanã está arrecadando absorventes, mas qualquer produto de higiene feminino, um sabonete, qualquer produto de higiene feminino. Até o dia 30 de novembro, dentro do Norte Shopping de Maracanã, e todo o material arrecadado vai ser doado para a Amem, para que a Amem repasse esse material, esse produto, para meninas e mulheres em comunidades com vulnerabilidade social. Se não fez a sua doação do seu absorvente, do seu produto de higiene, procura o Norte Shopping Maracanã e deixa lá. A pobreza menstrual, ela está aí, não começou agora, vem de muitos anos. E o nosso shopping levantou a campanha do Fluxo Livre, em parceria com a Associação Meninas e Mulheres de Maracanã. Então você Muito tem bom. duas coisas para fazer, né? Qual é?
o potezinho para doação, Ixi, né? não é só 2, não? Não, mas eu tô dizendo assim, tem 2 tarefinhas para fazer, para você e você pedir alguém para fazer, né? Juntar os potinhos para poder deixar lá, que Com tem a tampa Blitz. de plástico. A Blitz vai ter que dia, a Blitz? 25, 1 da tarde. 25, 1 da tarde tem a Blitz, aí aproveita, deixa o potinho, o absorvente, vamos ajuntar e se unir, que juntos somos mais fortes. Exatamente. Então, porque a fala É dela!